médico, o que eu vou fazer? O pastor ora, no outro dia está falando, saiu da UTI, não está mais desenganado. Chega outro cheio de problema e fala, pastor, estou cheio de problemas e não consigo, me ajuda. O pastor ora, ele sai aliviado, os problemas foram embora e o meu fica. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu abracei ele e falei, não, pastor, o senhor é um homem de Deus. Aleluia! E quando a gente chegou no grande templo e começou ali o culto, olha como Deus é lindo, né? De repente deram uma oportunidade para o pastor Paulo Lutero, pegando a palavra, ele disse, olha, eu procurei na revista Veja, eu procurei no Estadão, Folha de São Paulo, na porcaria da televisão, e não achei resposta para a minha pergunta. Eu queria saber, não conseguia, mas quando eu olhei na palavra de Deus, eu pude entender, lendo a palavra do Senhor em Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que servimos a Cristo é o poder de Deus. Aleluia! Porque eu queria entender como que um doente cura o doente, e ele continua doente. Eu queria entender como que um problemático ora por outro problemático, ele sai livre dos seus problemas e em mim permanece. O pastor já começou a chorar. Mas é porque nós temos essa glória em vasos de barro. Aleluia! Deus habita num vaso de barro simples como nós, que faz coisas extraordinárias. Quando nós amamos a palavra do Senhor, quando nós procuramos andar pia e honestamente na presença do Senhor. E se a igreja orar, ajudar a liderança, ela vai ser vencedora. Temos que orar pelos pastores, pelos ministros, pelos líderes de departamento, para que Deus dê força, dê graça, para que eles estejam sempre animados, irmãos. É a igreja, é o povo, é o grupo que comanda, que ajuda o líder a vencer. Aleluia. Se tivermos a liderança sadia, temos um grupo sadio, abençoado, para a glória do Senhor. Aleluia. Porque é bíblico devemos orar, né? Já vou encerrar já. Porque os líderes estão sujeitos aos mais diversos tipos de ataques, é uma verdade, né? Ataques externos, ataques internos, ataques espirituais. E são as orações que sustentam e trazem livramento aos líderes. Como vimos antes, o livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja fazia constante oração por seus líderes. Vejamos, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 12:5. Vamos confirmar? Louvado o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 12 e o versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes, ele fez uma perseguição à igreja, mandou matar Tiago, irmão de João. Tiago foi morto, a igreja começou a ser perseguida. E Herodes levou preso Pedro, e era os dias da Páscoa, e ele entregou Pedro a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse na prisão, para que depois da Páscoa ele apresentasse Pedro ao povo. Ia ser um espetáculo, né? Vai ser essa festa. O povo já se agradou que eu matei Tiago, e agora vamos ficar felizes. Pedro é o líder da igreja, esse vai dar um show, né? E trancou Pedro ali. Aqui a seguir diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E
tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo, que está sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago, os irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Louvado o nome do Senhor. A igreja estava orando pelo seu líder. A igreja estava orando pelo seu pastor, o qual estava dormindo tranquilamente, né? Entre dois soldados, acorrentados em um e outro, guardas na porta, né? Havia 4 quartetos de guarda guardando Pedro para que ele fosse apresentado a Herodes depois da Páscoa. E de repente a igreja ora, irmãos, e o milagre acontece. Aleluia. O anjo vem na cadeia e resplandece aquela luz tremenda. As cadeias de Pedro caem. O anjo diz: levanta-te, cinge-te, calça sua sandália, põe a capa na costa e segue-me. E ele vai seguindo, né? Olha os guardas, a cadeia caindo, né? Os guardas dormindo. Passa pelos outros guardas, aqueles homens arrão, né? Lança na mão, espada na cinta. Acho que é uma visão, ele pensou. E passa pelos soldados, e passa por outros, e chega na porta de ferro que dava para a rua, a porta principal. A porta se abre sozinha, né? Chegando no shopping, né? A porta está abrindo sozinha, é um sonho, é uma visão. Pedro está acostumado com isso, é lençol que desce, é visão para todo lado, né? Era mais uma visão, ele estava pensando. Mas era a igreja orando. E não há barreiras quando a igreja ora. E uma das orações que mais agrada a Deus é a oração intercessora. Você está pedindo para alguém, não para você. Senhor, abençoa o pastor. Senhor, abençoa a irmã fulano, irmão. Senhor, abençoa aquele rapaz que te persegue, o meu patrão, isso, aquilo, aquilo outro, né? Aí Deus se agrada disso. Deus começa a te abençoar grandemente também. É dando que se recebe, né? Louvado o nome do Senhor. E Pedro foi solto milagrosamente. Quando Herodes foi fazer a festa, não tinha mais Pedro. Ele mandou castigar os soldados, né? Como vocês deixam Pedro sair? Não, deixamos. Mas como? Ele já estava pregando o evangelho lá fora da cadeia, porque ninguém pode deter a mão do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. O terceiro e último tópico aqui: porque devemos orar pelos líderes? Porque os líderes precisam tomar decisões importantes. As decisões de um líder precisam ser justas e precisas. Em alguns casos, eles não podem errar, como repercute mal
uma decisão errada de um líder pode prejudicar de modo irreversível a obra de Deus. Portanto, a base da nossa oração deve ser no sentido deles terem sabedoria, entendimento, muita unção divina, para que a obra de Deus seja feita pelos líderes, para que sejam usados na proclamação do Evangelho, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo dizendo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3 e 4. Temos que orar pelos líderes, para que eles possam tomar as decisões certas. Nunca tomar decisões erradas pode causar muito danos para a igreja, mas que possa sempre tomar a decisão certa, que cause bênçãos, vitória para o povo de Deus, que a igreja cresça, que vidas sejam abençoadas quando o obreiro tem visão, quando o servo de Deus tem visão, e através da oração da igreja, através da ajuda da igreja, que os líderes acabam vencendo para a glória do Senhor nosso Deus, na unção e poder do Espírito Santo. Portanto, devemos orar pelos líderes por vários motivos e também para que vivam bem com as suas famílias, pois a Bíblia diz para que ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Esdras 6:10. Como é difícil para um líder ensinar a palavra de Deus para a sua igreja, quando está enfermo, enfrentando tantos problemas dentro da sua própria casa, exemplo, enfermidade. Então vamos orar com muito amor, dedicação e empenho pela família dos nossos líderes. Amém, irmãos? Louvado o nome do Senhor Jesus. Ore por seus líderes, encoraje-os, esteja ao seu lado, ajude. Infelizmente, alguns deixaram o ministério porque eles faltaram força para prosseguir. Então a Bíblia diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que estão de fora, para com os que se esforçam, aliás, no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 12. Amém? Então vamos orar, vamos esforçar nosso líder para a glória do Senhor, para que nós alcançamos a vitória também, né? Nós vemos lá no livro, acho que de Êxodo, né? Mais ou menos no capítulo 17, fala daquela batalha de Amaleque, né, contra Israel. E Moisés convoca Josué e fala: Josué, reúne o povo, né, para nós batalharmos contra os amalequitas. E eu estarei no monte, né, ali intercedendo. E então Josué travou aquela luta, né, aquela batalha, e o dia foi indo. E Moisés então estendia as mãos e Josué começava a ganhar a batalha. Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a sua mão, os amalequitas prevaleciam. Então Arão e Hur, vendo isso, né? Poxa, a mão do nosso líder tem que estar erguida, tem que estar levantada. Colocaram uma pedra para que Moisés sentasse, né? Seus braços eram pesados, cansavam. Sentaram Moisés e Hur e Arão seguraram seus braços levantados. Israel prevaleceu, amém? Eles terminaram todos os amalequitas ao fio da espada. Então é assim: segure na mão do seu pastor, do seu líder de departamento, e vamos juntos fazer a obra do Senhor. Assim seremos vitoriosos para a glória do Senhor. Infelizmente há muitos que recuam, muitos que deixam. Um dia chegou pessoas lá na igreja do Centenário, porque o seu líder, o seu pastor tinha fechado a igreja, né, presbítero Paulo? Chegou ali algumas pessoas e ficou ali uns dias com nós, depois apareceu. Você vê que as pessoas estavam sem estrutura. Nossa igreja tem palavra, nossa igreja ensina, nossa igreja prega a verdade, amém? Nós não fazemos só barulho e salta daqui para lá, nós pregamos o Evangelho. Queremos pessoas sadias, pessoas com conhecimento, pessoas que caminham para o céu, pessoas que conhecem a salvação em Cristo Jesus e sabem o caminho que está andando e seguindo. Nós preparamos pessoas para que não sejam abaladas na fé, mas aprendam a confiar em Deus e ir até o final. Estou encerrando, irmãos. E assim, muitos líderes param a